Papai, olha! A filha pequena mostrou a faxineira mexendo no cofre. E o bilhete dela mudou tudo. Se inscreva no canal e comente de onde você está assistindo. O sol da manhã de março filtrava-se pelas cortinas de linho do casarão no bairro Santa Cecília, em Belo Horizonte, criando desenhos dourados no piso de madeira encerada. Beatriz Helena, de apenas 6 anos, corria descalça pelos corredores amplos da casa, seus cabelos cacheados balançando enquanto procurava o esconderijo perfeito para mais uma rodada de esconde-esconde. A menina tinha os olhos castanhos vivos e curiosos da falecida mãe, mas a determinação obstinada do pai, uma característica que frequentemente a metia em situações que testavam a paciência dos adultos ao seu redor. A casa dos Mourão era um reflexo da prosperidade conquistada através de décadas de trabalho árduo no setor de construção civil. Os cômodos espaçosos eram decorados com móveis de madeira de lei, obras de artistas mineiros e fotografias de família que contavam a história de 3 gerações de empresários bem-sucedidos. No térreo, o escritório de Guilherme Mourão ocupava uma posição de destaque, uma sala ampla com estantes repletas de livros técnicos, diplomas emoldurados nas paredes e uma mesa imponente de jacarandá onde ele conduzia reuniões importantes e revisava contratos milionários. Nesta manhã específica, Beatriz havia escolhido se esconder atrás das cortinas da sala de estar quando ouviu passos cautelosos no corredor. Espiando por uma fresta, viu Dona Teresa, a empregada da família há 8 anos, caminhando com uma discrição incomum em direção ao escritório. A mulher de 52 anos, sempre tão segura de si em suas tarefas domésticas, agora demonstrava uma hesitação quase infantil. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque impecável, como sempre, mas suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava um envelope branco contra o avental azul marinho. Que estranho, pensou Beatriz, franzindo o senho de forma idêntica ao pai quando se concentrava. A tia T nunca entra no escritório quando o papai não está. Dona Teresa Maria da Conceição tinha o rosto marcado pelo tempo e pelo trabalho, mas seus olhos castanho escuros ainda brilhavam com a determinação que a trouxera de uma pequena cidade no interior do Espírito Santo para a capital mineira em busca de melhores oportunidades. Era uma mulher de estatura média, mãos calejadas pelo trabalho doméstico e uma postura sempre ereta que denunciava o orgulho que mantinha, apesar das dificuldades financeiras. Viúva, há 6 anos, criava sozinha 3 filhos adolescentes. Marina, de 17 anos, a mais velha e estudiosa. João Pedro, de 15, apaixonado por futebol. E Luísa, de 13, sonhadora e artística como a mãe. A empregada olhou para os lados antes de entrar no escritório, verificando se estava realmente sozinha. Beatriz, movida pela curiosidade que sempre a caracterizara, saiu silenciosamente de trás das cortinas e se aproximou da porta entreaberta. O escritório cheirava a couro e madeira, um aroma masculino e imponente que sempre intimidava a menina quando precisava conversar com o pai sobre alguma travessura. O cofre ficava escondido, atrás de um quadro do pintor Alberto da Veiga Guignard, representando a paisagem de ouro preto que tanto orgulhava a família mineira. Dona Teresa conhecia a combinação. Guilherme havia dado acesso a ela 2 anos atrás, quando precisou viajar por 1 mês para supervisionar uma obra em São Paulo e deixou importantes documentos da empresa sob seus cuidados. A confiança depositada nela havia sido motivo de grande orgulho e responsabilidade. 5, 2, 9, 1, murmurou ela baixinho, girando os números no painel digital. O som característico do cofre se abrindo ecoou discretamente no escritório. Beatriz esticou o pescoço, tentando enxergar melhor.
Viu Dona Teresa colocar cuidadosamente o envelope entre outros papéis importantes, ao lado dos documentos da empresa e das escrituras da casa. A empregada permaneceu parada por alguns segundos, como se estivesse reunindo coragem ou talvez se despedindo de algo precioso. Meu Deus, que eu esteja fazendo a coisa certa, sussurrou ela, fechando os olhos por um momento. É pelos meus filhos. Tudo é pelos meus filhos. O cofre foi fechado novamente com o mesmo cuidado com que havia sido aberto. Dona Teresa recolocou o quadro na posição original, alisou o avental e respirou fundo antes de se dirigir à porta. Foi então que seus olhos encontraram os de Beatriz Helena, que não havia conseguido se esconder a tempo. Beatriz Helena, o que você está fazendo aí? Perguntou Dona Teresa, tentando manter a voz calma apesar do susto evidente. Suas bochechas estavam ligeiramente coradas e ela passou as mãos no avental, numa tentativa de disfarçar o nervosismo. A menina ficou paralisada por um momento, os olhos arregalados como os de um cervo surpreendido pelos faróis de um carro. Ela sabia que havia presenciado algo que não deveria ter visto, mesmo sem compreender completamente o significado daquele momento. Eu estava brincando de esconde-esconde, tia T, gaguejou Beatriz, torcendo uma mecha de cabelo entre os dedos, um hábito nervoso que havia desenvolvido desde a morte da mãe. Esconde-esconde aqui no escritório do seu pai? Você sabe que não pode brincar aqui, menina, disse Dona Teresa, tentando manter o tom de repreensão leve, apesar da tensão que sentia. Venha, vamos para a cozinha. Está na hora do seu lanche da manhã. Enquanto caminhavam pelo corredor, Beatriz não conseguia tirar da cabeça a imagem de Dona Teresa colocando aquele envelope no cofre. Havia algo na expressão da empregada, uma mistura de determinação e medo, que deixava a menina inquieta. Tia T, perguntou ela, parando subitamente no meio do corredor, por que você colocou aquele papel no cofre do papai? Dona Teresa sentiu o coração acelerar. Ajoelhou-se na frente da menina, colocando as mãos em seus ombros pequenos, com uma ternura que só demonstrava com as crianças da família Mourão, a quem considerava como seus próprios filhos. Às vezes, Beatriz, os adultos precisam guardar coisas importantes em lugares seguros. Era só isso, querida. Não se preocupe com essas coisas de gente grande, explicou ela, tentando soar convincente. Mas você estava com medo. Eu vi, insistiu Beatriz com a honestidade brutal típica das crianças. Você estava tremendo. Dona Teresa suspirou profundamente, lutando contra a vontade de contar toda a verdade para aquela menina que havia se tornado tão querida para ela ao longo dos anos. O envelope que acabara de guardar continha suas economias dos últimos 6 meses, dinheiro guardado centavo por centavo para pagar a inscrição do vestibular da filha Marina e os materiais do curso preparatório. Às vezes, minha querida, fazer a coisa certa nos deixa nervosos, mas isso não significa que seja errado, disse ela finalmente, beijando a testa da menina. Agora vamos tomar seu achocolatado antes que esfrie. Na cozinha, enquanto preparava o lanche de Beatriz Helena, Dona Teresa sentia o peso do segredo que acabara de esconder no cofre. Não era apenas dinheiro, era esperança materializada. O sonho de ver sua filha mais velha se tornar médica. A possibilidade de quebrar o ciclo de pobreza que perseguia sua família há gerações. O barulho da chave na porta principal anunciou a chegada de Guilherme Mourão. Aos 42 anos, ele mantinha a postura imponente que o tornara respeitado no meio empresarial mineiro. Alto, de ombros largos e cabelos escuros já salpicados de fios prateados, usava sempre ternos sob medida que acentuavam sua presença de liderança. Seus olhos azuis acinzentados podiam ser intimidadores durante as negociações, mas se tornavam infinitamente carinhosos quando olhava para a filha. Bom dia, Teresa! Bom dia, princesa!
cumprimentou ele, beijando o topo da cabeça de Beatriz antes de se dirigir ao escritório para pegar alguns documentos. Dona Teresa e Beatriz trocaram um olhar rápido, carregado de significado que apenas elas duas compreendiam naquele momento. O segredo estava guardado, protegido pelas paredes do cofre e pelo silêncio compartilhado entre uma empregada determinada e uma menina curiosa, que acabara de testemunhar o primeiro capítulo de uma história que mudaria para sempre a dinâmica daquela casa no coração de Belo Horizonte. Os dias que se seguiram ao incidente no cofre trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível, na rotina da casa dos Mourão. Beatriz Helena encontrava-se dividida entre a promessa silenciosa que havia feito a Dona Teresa e a curiosidade crescente sobre o envelope misterioso. Durante as refeições, observava atentamente a empregada, notando pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. O jeito como ela verificava o relógio mais frequentemente, a forma como seus olhos se desviavam quando Guilherme mencionava o escritório, e principalmente como suas mãos tremiam imperceptivelmente sempre que alguém falava sobre dinheiro ou responsabilidades. Numa tarde chuvosa de março, típica do outono belo-horizontino, Beatriz brincava no quarto quando ouviu vozes alteradas vindas da cozinha. Curiosa, como sempre, desceu as escadas de mármore sem fazer barulho, sentando-se no último degrau de onde podia ouvir a conversa entre seu pai e Dona Teresa. "Não entendo, Teresa", dizia Guilherme, sua voz carregada de preocupação. "A conta de luz veio 40% mais alta este mês, e você tem certeza de que não deixou nenhum aparelho ligado durante a noite?" "Tenho certeza, sim, Dr. Guilherme", respondeu Dona Teresa, sua voz ligeiramente mais aguda que o normal. "Eu sempre desligo tudo antes de ir embora. Sempre fiz isso nos 8 anos que trabalho aqui." "E o aquecedor da piscina? Talvez algum problema no timer automático?" "Eu mesma verifico todo dia, doutor. Está funcionando normalmente." Guilherme suspirou, folheando os papéis em suas mãos. Como empresário experiente, havia desenvolvido um instinto aguçado para detectar inconsistências, seja em planilhas financeiras ou no comportamento das pessoas. Algo na postura de Dona Teresa o incomodava, mas não conseguia identificar exatamente o que. "Está bem, Teresa. Vou pedir para o eletricista dar uma olhada na instalação na próxima semana", concluiu ele, ainda desconfiado. Beatriz voltou silenciosamente para o quarto, mas a conversa ficou ecoando em sua mente. Naquela noite, durante o jantar, ela surpreendeu o pai com uma pergunta inesperada. "Papai, por que as pessoas escondem segredos?" Guilherme quase se engasgou com o vinho, colocou a taça sobre a mesa de mogno e olhou para a filha com atenção redobrada. O dining room da casa, decorado com um lustre de cristal austríaco e papel de parede em tons de dourado, sempre fora o local onde a família se reunia para conversas importantes. "Que pergunta interessante, princesa. Por que você quer saber sobre isso?" "Na escola, a professora disse que mentir é errado. Mas e quando a gente não fala uma coisa, mas também não mente? É a mesma coisa?" Dona Teresa, que servia a sobremesa, sentiu suas mãos ficarem geladas. A bandeja de prata tremeu ligeiramente quando ela a colocou sobre o aparador. "Bem", começou Guilherme, escolhendo as palavras cuidadosamente. "Às vezes, as pessoas guardam segredos porque querem proteger alguém. Outras vezes, porque têm medo de que outras pessoas não entendam suas decisões. E isso é certo ou errado?" "Depende do motivo, Beatriz. Se o segredo pode machucar alguém, então é errado. Mas se é para proteger ou ajudar, pode ser compreensível." Dona Teresa respirou aliviada, interpretando as palavras do patrão como uma forma de absolvição antecipada para a sua situação. Não sabia que Guilherme havia notado sua reação e que aquela observação plantaria as primeiras sementes de suspeita em sua mente. Na semana seguinte,
Guilherme começou a prestar mais atenção aos detalhes da casa. Durante uma manhã de sábado, enquanto tomava café no jardim e lia os jornais locais, notou Dona Teresa limpando as janelas do escritório com um cuidado excepcional. Ela passava o pano várias vezes no mesmo local, como se estivesse nervosa ou preocupada com algo. "Teresa", chamou ele. "Você está bem? Parece preocupada com alguma coisa." "Não, doutor Guilherme, está tudo bem. É só que... Bem, a senhora sua sogra comentou ontem no telefone que a casa deveria estar sempre impecável para quando ela viesse visitar no mês que vem." "Minha sogra disse isso?" perguntou Guilherme, franzindo o senho. Dona Isabel, mãe de sua falecida esposa, sempre fora uma mulher exigente, mas nunca havia feito críticas diretas ao trabalho de Dona Teresa. Ela mencionou que algumas casas de família têm padrões diferentes, gaguejou a empregada, percebendo que havia se complicado ainda mais. Foi nesse momento que Guilherme decidiu investigar discretamente. Naquela tarde, enquanto Beatriz brincava na casa da vizinha, ele aproveitou para examinar seu escritório mais detalhadamente. Tudo estava em ordem, os livros nas estantes, os documentos organizados, a mesa limpa. Mas algo o incomodava. Uma sensação indefinível de que alguém havia mexido em seus pertences. Aproximou-se do cofre, observando o quadro do Guignard. Estava ligeiramente torto. Um detalhe que uma pessoa menos meticulosa talvez não notasse. Guilherme sempre alinhou perfeitamente todos os quadros da casa. Uma mania que havia desenvolvido nos últimos anos, desde a morte da esposa, quando o controle sobre pequenos detalhes se tornara uma forma de lidar com a sensação de que sua vida havia saído completamente dos trilhos. "Interessante", murmurou para si mesmo, endireitando o quadro. Na segunda-feira seguinte, um incidente aparentemente insignificante aumentou suas suspeitas. Durante o almoço, Dona Teresa derrubou um copo d'água quando Guilherme mencionou casualmente que pretendia reorganizar alguns documentos importantes que guardava no cofre. "Cuidado, Teresa!" exclamou ele, levantando-se rapidamente para ajudar a limpar a água que se espalhou pela mesa. "Desculpe, Dr. Guilherme, não sei o que deu em mim. Ultimamente ando tão desajeitada", disse ela, visivelmente constrangida. "Você anda muito tensa. Talvez devesse tirar alguns dias de folga. Quando foi a última vez que você descansou?" "Não precisa se preocupar comigo, doutor. Eu estou bem. É só um período mais corrido em casa, com os meninos na escola e tudo mais." Guilherme observou atentamente o rosto da empregada. Dona Teresa sempre fora uma pessoa transparente, incapaz de disfarçar suas emoções. Quando estava feliz, sorria abertamente. Quando preocupada, franzia a testa de forma característica. Mas agora havia algo diferente em sua expressão. Um misto de ansiedade e determinação que ele nunca havia visto antes. Naquela noite, após colocar Beatriz para dormir, Guilherme ficou em seu escritório, refletindo sobre os acontecimentos recentes. Pegou o telefone e discou para seu contador, Carlos Eduardo, um homem de confiança que o assessorava há mais de 15 anos. "Carlos, preciso que você faça uma verificação discreta nas contas da empresa. Nada oficial, apenas uma conferência de rotina." "Algum problema específico, Guilherme?" "Não sei. Talvez seja paranoia minha, mas ando notando algumas coisas estranhas. Pequenos detalhes que, isoladamente, não significam nada, mas juntos." "Entendo. Vou dar uma olhada nos números amanhã mesmo. Mas você suspeita de alguém em particular?" Guilherme hesitou antes de responder. Acusar Dona Teresa, mesmo que indiretamente, parecia uma traição à confiança que ele havia depositado nela ao longo dos anos. Era ela quem cuidava de sua filha com carinho maternal, quem mantinha a casa funcionando perfeitamente, quem havia estado presente durante os momentos mais difíceis após a morte de sua esposa.
Prefiro não especular ainda. Só confira se está tudo em ordem. Depois de desligar o telefone, Guilherme permaneceu sentado em sua poltrona de couro, olhando para o quadro do Guignard. Pela primeira vez em anos, questionou se realmente conhecia as pessoas que faziam parte de sua vida cotidiana. A sensação de controle que tanto valorizava começava a dar lugar a uma inquietação crescente, uma suspeita dolorosa de que talvez houvesse aspectos importantes da vida ao seu redor que ele simplesmente não enxergava. Do andar de cima, chegava o som suave da respiração de Beatriz dormindo. Era o único som na casa que ainda o tranquilizava completamente. A única coisa sobre a qual não tinha dúvidas. Sua filha era sua âncora na realidade, a prova de que ainda existia pureza e sinceridade em seu mundo cada vez mais complexo e cheio de questionamentos. A primeira semana de abril trouxe consigo as chuvas típicas do outono mineiro, transformando o quintal da casa dos Mourão em um refúgio silencioso, onde apenas o som das gotas batendo nas folhas das mangueiras centenárias quebrava a tranquilidade. Foi durante uma dessas manhãs chuvosas que Guilherme fez uma descoberta que intensificou suas suspeitas sobre Dona Teresa. Enquanto procurava por um guarda-chuva esquecido na área de serviço, seus olhos foram atraídos por uma pilha de livros cuidadosamente escondidos atrás do tanque de lavar roupas. Eram livros de contabilidade básica, matemática financeira e administração empresarial, títulos que definitivamente não faziam parte do universo de conhecimentos necessários para as funções domésticas. Princípios fundamentais de contabilidade, leu ele em voz baixa, folheando o livro que mostrava sinais evidentes de uso intenso. As páginas estavam marcadas com caneta marca-texto, anotações nas margens e pequenos papéis funcionando como marcadores de página. Era claramente o material de estudo de alguém muito dedicado e organizado. Guilherme permaneceu parado por alguns minutos, tentando processar essa descoberta. Por que Dona Teresa estaria estudando contabilidade às escondidas? E mais importante, por que esconderia isso? Dele, que sempre se mostrara solidário às necessidades de crescimento profissional de seus funcionários. Quando ouviu os passos dela se aproximando pela cozinha, rapidamente recolocou os livros na posição original e pegou o guarda-chuva que estava procurando. Dona Teresa apareceu na porta da área de serviço, carregando uma cesta de roupas para estender no varal coberto. Bom dia, Dr. Guilherme. Perdeu alguma coisa aqui? Bom dia, Teresa. Só estava procurando meu guarda-chuva azul. Devo ter deixado aqui ontem. Ah, sim, está ali atrás do tanque, disse ela, apontando exatamente para o local onde estavam escondidos os livros. O senhor vai sair com essa chuva? Tem uma reunião importante no centro. E você, Teresa, tem algum plano para hoje? Os planos de sempre, doutor. Cuidar da casa, preparar o almoço, buscar a Beatriz na escola. Guilherme a observou atentamente. Havia algo forçado em sua naturalidade, como se ela estivesse representando um papel, em vez de simplesmente sendo ela mesma. E nos fins de semana? Como tem passado seus dias de folga? Dona Teresa hesitou por uma fração de segundo antes de responder. Ah, o de sempre, cuidando dos meus meninos, da casa. Às vezes visito minha comadre Célia no bairro Concórdia. A mesma comadre que você mencionou ter emprestado alguns livros. A pergunta pegou Dona Teresa completamente desprevenida. Ela não se lembrava de ter mencionado empréstimo de livros, mas também não podia negar sem parecer suspeita. Sim, a Célia sempre foi muito estudiosa. Ela que me empresta umas coisas para ler. Que tipo de leitura? Romance. Essas coisas de mulher, né, doutor? Guilherme assentiu, mas sua experiência em negociações o alertava para as inconsistências no discurso de Dona Teresa.
O nervosismo crescente dela, a forma como evitava contato visual e, principalmente, a contradição entre livros de romance e os títulos técnicos que havia visto há pouco. Naquela tarde, depois de deixar Beatriz na aula de balé, Guilherme decidiu passar discretamente pelo bairro Concórdia. Conhecia vagamente a região, um conjunto habitacional de classe média baixa, onde muitos de seus funcionários residiam. Encontrar a tal comadre Célia não seria difícil em uma comunidade onde todos se conheciam. A casa da comadre Célia era um sobrado simples, pintado de amarelo claro, com uma pequena varanda onde flores coloridas tentavam alegrar o ambiente cinzento da tarde chuvosa. Guilherme estacionou do outro lado da rua e observou por alguns minutos antes de decidir se aproximar. Boa tarde, senhora. Desculpe o incômodo. Sou Guilherme Mourão, patrão da Dona Teresa. Ela não está, por acaso? Célia, uma mulher robusta de cerca de 50 anos, o olhou com uma mistura de curiosidade e apreensão. Era raro patrões aparecerem pessoalmente nas casas dos funcionários. Boa tarde, doutor. Não, a Teresa não está aqui, não. Aliás, faz umas 2 semanas que não a vejo. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Não, nada grave. É que ela mencionou que vinha sempre aqui nos fins de semana e eu estava passando pela região. Aqui? Nos fins de semana? Célia pareceu genuinamente confusa. Doutor, com todo respeito, acho que tem algum engano. A Teresa trabalha de diarista para os lados da Savassi nos sábados. Ela mesma me contou que precisa fazer umas horas extras para ajudar com os gastos dos meninos na escola. A revelação atingiu Guilherme como um soco no estômago. Dona Teresa estava trabalhando em outros empregos aos sábados e havia mentido sobre isso. Mas por quê? E o que mais ela estava escondendo? A senhora tem certeza disso? Certeza absoluta, doutor. Inclusive, ela sempre reclama que chega em casa aos sábados morta de cansada. Trabalha numa casa grande lá no bairro. Lourdes, se não me engano. Guilherme agradeceu educadamente e voltou para o carro, sua mente fervilhando com questionamentos. Durante o trajeto de volta para casa, tentou entender os motivos pelos quais Dona Teresa mentiria sobre trabalhar como diarista. Era algo perfeitamente honroso e ele nunca a criticaria por buscar uma renda extra. Na verdade, sempre demonstrara compreensão pelas dificuldades financeiras dos funcionários. Ao chegar em casa, encontrou Dona Teresa preparando o jantar na cozinha. Ela cantarolava baixinho, uma música sertaneja enquanto refogava legumes, demonstrando a tranquilidade habitual que sempre caracterizara seu trabalho. Teresa, posso conversar com você por 1 minuto? Claro, doutor Guilherme. Pode falar. É sobre seu trabalho aqui em casa. Você está satisfeita? Sente que é bem tratada? Dona Teresa parou de mexer a comida e se virou para ele, surpresa com a pergunta. Claro que sim, doutor. O senhor sempre foi muito bom comigo e com minha família. Por que pergunta? É que tenho notado você meio tensa ultimamente, e hoje, por acaso, encontrei com sua comadre Célia. O rosto de Dona Teresa empalideceu visivelmente. Suas mãos, que seguravam a colher de pau, começaram a tremer. A Célia? Sim. E ela me contou uma coisa interessante. Disse que você trabalha como diarista nos sábados. Por que não me contou isso, Teresa? O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Dona Teresa baixou os olhos, respirou fundo e finalmente encontrou coragem para falar. Doutor Guilherme, eu não queria que o senhor soubesse, porque tinha medo de que pensasse que o salário daqui não era suficiente. E é suficiente, sim. É só que, bem, meus filhos estão crescendo, as despesas aumentando. Teresa, eu jamais criticaria você por trabalhar mais para sustentar sua família. Isso é admirável, mas não entendo por que esconder. É que é complicado, doutor.
Às vezes a gente tem vergonha da própria situação. O senhor sempre foi tão generoso, aumentando o meu salário todo ano, me dando cesta básica no Natal, pagando o plano de saúde. Parecia ingratidão da minha parte procurar trabalho extra. Guilherme sentiu um misto de alívio e culpa. Alívio por entender ao menos parte da situação, e culpa por ter colocado Dona Teresa em uma posição onde ela se sentia obrigada a esconder sua luta pela sobrevivência. Você nunca precisaria esconder isso de mim, Teresa. Eu respeito seu esforço. Obrigada, doutor. O senhor é muito compreensivo. Mas mesmo com essa explicação, Guilherme não conseguia se livrar da sensação de que havia mais coisas sendo escondidas. Os livros de contabilidade, o envelope no cofre sobre o qual Beatriz havia comentado vagamente, o nervosismo constante, tudo isso formava um quebra-cabeças que ainda não estava completo. Naquela noite, depois do jantar, ele decidiu testar mais uma vez a honestidade de Dona Teresa. Teresa, você por acaso conhece alguém que estude contabilidade? Estou pensando em indicar um curso para alguns funcionários da empresa. Contabilidade? Repetiu ela, sua voz ficando ligeiramente mais aguda. Não, doutor. Não conheço ninguém, não. Por que pergunta? Por nada. Específico. Era só uma ideia. Mais uma mentira. Guilherme estava começando a se questionar se realmente conhecia a mulher que cuidava de sua casa e de sua filha há 8 anos. A última semana de abril trouxe uma reviravolta que Guilherme jamais poderia ter antecipado. Era uma quinta-feira chuvosa, quando Marina, a filha mais velha de Dona Teresa, apareceu na porta dos Mourão no meio da tarde, completamente encharcada e com os olhos brilhando de lágrimas, mas não de tristeza. Eram lágrimas de pura alegria e alívio. Marina da Conceição Santos tinha 17 anos e carregava nos ombros o peso das expectativas de toda a família. Alta para a idade, magra demais, consequência de pular refeições para economizar dinheiro, ela mantinha sempre uma postura elegante que contrastava com as roupas simples e já desbotadas. Seus cabelos cacheados estavam presos em um rabo de cavalo prático, e seus olhos castanhos brilhavam com a inteligência aguçada que a tornara a melhor aluna de sua escola. Dona Teresa está? Perguntou ela para Beatriz, que havia atendido à porta. Tia Tê, a Marina está aqui! Gritou Beatriz, correndo em direção à cozinha. Dona Teresa apareceu rapidamente, secando as mãos no avental. Ao ver o estado da filha, seu primeiro instinto foi de preocupação. Marina, menina, que foi? Por que você não está na escola? Mãe, eu consegui! Exclamou Marina, tirando um envelope amarrotado da mochila encharcada. Consegui a bolsa integral, 100%, para medicina na UFMG. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da chuva batendo no telhado. Dona Teresa ficou paralisada, como se não conseguisse processar as palavras da filha. Guilherme, que havia descido para pegar um documento no escritório, parou no meio da escada ao ouvir a comoção. Como assim, minha filha? Que bolsa? O programa de assistência estudantil, mãe. Lembra que eu inscrevi no formulário socioeconômico no ano passado? Eles analisaram nossa situação e aprovaram. Vou estudar medicina de graça. Dona Teresa sentiu as pernas fraquejarem. Apoiou-se na parede, levando a mão ao peito numa tentativa de controlar a respiração. Era tudo o que havia sonhado para a filha, mas também a confirmação de que suas economias secretas seriam ainda mais necessárias para cobrir os custos indiretos: moradia, alimentação, transporte, livros. Mãe, a senhora não está feliz? Feliz, minha filha, eu estou... Dona Teresa não conseguiu terminar a frase antes de desabar em lágrimas. Guilherme desceu o resto da escada, tocado pela cena que presenciava. Marina se ajoelhou ao lado da mãe, abraçando-a com força, enquanto sussurrava palavras de gratidão. Mãe, a senhora sempre disse que eu podia chegar onde quisesse. A senhora nunca mentiu para mim.
Nunca. Parabéns, Marina, disse Guilherme, aproximando-se do grupo. Medicina na UFMG é um feito extraordinário. Sua mãe deve estar muito orgulhosa. Obrigada, doutor Guilherme, respondeu Marina, secando as lágrimas. Desculpa aparecer aqui molhada assim, mas eu não aguentei esperar chegar em casa para contar para ela. Imagina, menina, esta casa também é sua casa, disse ele, surpreendendo-se com a sinceridade de suas próprias palavras. Dona Teresa finalmente conseguiu se recompor, mas Guilherme não pôde deixar de notar a ansiedade que se misturava à alegria em sua expressão. Era como se ela estivesse calculando mentalmente todos os gastos que viriam pela frente. Marina, me explica uma coisa, disse Guilherme, movido por uma curiosidade genuína. Para conseguir essa bolsa, vocês tiveram que comprovar a situação financeira da família? Sim, doutor. Foi bem rigoroso. Tivemos que apresentar comprovantes de renda, extratos bancários, declaração de imposto de renda, tudo. E como conseguiram organizar toda essa documentação? Marina olhou rapidamente para a mãe antes de responder. Minha mãe é muito organizada com essas coisas. Ela sempre guardou todos os papéis importantes. Fez umas planilhas para controlar os gastos da casa. Planilhas? Repetiu Guilherme, sua atenção se aguçando. É, aquelas tabelas de Excel bem básicas, sabe? Para anotar o que entra e o que sai todo mês. Dona Teresa sentiu o coração disparar. Não havia contado para ninguém sobre as aulas básicas de informática que fazia aos domingos na escola comunitária do bairro, muito menos sobre como havia aprendido a usar programas de computador para melhor gerenciar o pouco dinheiro da família. Que interessante, comentou Guilherme. Teresa, você nunca me contou que sabia trabalhar com planilhas. Ah, doutor, é coisa bem básica. Aprendi umas coisinhas aqui e ali, murmurou ela, evitando olhá-lo diretamente. Básica coisa nenhuma, mãe, protestou Marina com orgulho filial. O senhor precisava ver como ela organizou nossa vida financeira. Cada centavo está anotado, cada gasto planejado. Foi isso que nos ajudou a comprovar nossa necessidade para a bolsa. Guilherme absorvia cada palavra, montando mentalmente um quadro cada vez mais complexo da mulher que trabalhava em sua casa há 8 anos. A empregada doméstica que ele conhecia estava se revelando uma pessoa muito mais sofisticada e determinada do que ele jamais imaginara. E agora, quais são os próximos passos? Perguntou ele. Tenho que fazer a matrícula até o dia 15 de maio. Aí começa a correria mesmo. Conseguir moradia estudantil, comprar os livros, organizar a vida nova. Os livros de medicina são caríssimos, comentou Guilherme, observando a reação de Dona Teresa. É verdade, confirmou Marina. Mas eu já pesquisei. Posso comprar usados, dividir com outros estudantes, usar a biblioteca. A gente dá um jeito. Claro que dá, disse Dona Teresa com uma determinação que surpreendeu Guilherme. Ah, gente sempre deu um jeito e vai continuar dando. Naquele momento, olhando para mãe e filha, abraçadas no meio de sua cozinha, Guilherme compreendeu que estava diante de uma força que havia subestimado completamente. Não era apenas o amor maternal. Era uma determinação inabalável, uma estratégia cuidadosamente planejada e executada ao longo de anos de sacrifícios silenciosos. Depois que Marina partiu, prometendo voltar no fim de semana para mostrar todos os documentos da bolsa, Dona Teresa voltou às suas tarefas com uma energia renovada. Mas Guilherme a observava com olhos diferentes, notando detalhes que antes passavam despercebidos. A forma como ela organizava os produtos de limpeza por categoria e ordem alfabética. Como sempre sabia exatamente quando algum item da casa estava acabando. Como mantinha listas mentais de tudo, desde os horários das atividades de Beatriz até os prazos de vencimento das contas da casa. Teresa, disse ele naquela noite, depois do jantar, você precisa de alguma ajuda?
Para os preparativos da Marina, quero dizer. Não, Dr. Guilherme, muito obrigada, mas a gente se vira. Tenho certeza de que se viram. Vocês já demonstraram isso, mas às vezes aceitar ajuda não é sinal de fraqueza. Dona Teresa parou de organizar a louça e olhou para ele com uma expressão que misturava gratidão e orgulho ferido. O senhor sempre foi muito generoso conosco, doutor, mas Marina conseguiu essa bolsa por mérito próprio, e eu quero que ela continue sabendo que pode conquistar as coisas por esforço próprio. Entendo perfeitamente e concordo com você. Mas enquanto ela terminava de arrumar a cozinha, Guilherme não conseguia parar de pensar na contradição fundamental que havia descoberto. Se Dona Teresa era tão organizada e capaz quanto Marina havia revelado, por que esconderia seus estudos de contabilidade? Por que mentiria sobre suas atividades nos fins de semana? A resposta chegou a ele como um flash de insight. Talvez ela não estivesse escondendo algo ruim. Talvez estivesse protegendo algo bom, algo que poderia mudar o equilíbrio de sua relação trabalhista e que ela temia perder. Naquela noite, sozinho em seu escritório, Guilherme olhou novamente para o quadro do Guignard que cobria o cofre. Pela primeira vez, considerou a possibilidade de que Dona Teresa não fosse uma ameaça, mas sim uma pessoa extraordinária que ele havia sido incapaz de enxergar além de sua função doméstica. A pergunta que o atormentava agora era diferente. Não era o que ela estava escondendo, mas sim porque ela sentia necessidade de esconder quem realmente era. A chegada de maio trouxe consigo o frio característico do outono mineiro e os preparativos para as tradicionais festas juninas que a empresa de Guilherme organizava anualmente para funcionários e familiares. Era uma tradição que ele havia herdado do pai, uma forma de manter a proximidade com os colaboradores e fortalecer os laços que considerava fundamentais para o sucesso dos negócios. O galpão da construtora, localizado no bairro industrial de Contagem, estava sendo decorado com bandeirinhas coloridas, balões e uma grande fogueira artificial. No centro, Dona Teresa havia se oferecido para ajudar na organização do buffet, uma responsabilidade que assumia todos os anos e que a fazia se sentir parte importante da família empresarial dos Mourão. Teresa, você tem certeza de que quer cuidar de todo esse trabalho? Perguntou Guilherme, observando-a comandar uma equipe de 5 mulheres na preparação de quitandas típicas. É muita coisa para uma pessoa só. Imagina, Dr. Guilherme, adoro fazer isso. E as meninas aqui me ajudam muito, respondeu ela, apontando para as outras funcionárias que cortavam ingredientes e preparavam as panelas grandes. Beatriz corria pelo galpão vestida com um vestido caipira que Dona Teresa havia costurado especialmente para ela. A menina estava eufórica com a festa, especialmente porque Marina viria com os irmãos, João Pedro e Luísa, e ela adorava brincar com eles. Foi durante os preparativos que aconteceu um episódio que mudaria completamente a dinâmica da situação. Apareceu no galpão uma mulher elegante, de cerca de 40 anos, que Guilherme reconheceu imediatamente. Era Mônica Vasconcelos, proprietária de uma das casas mais luxuosas do bairro Lourdes e cliente ocasional da construtora. Guilherme, que coincidência te encontrar aqui, disse ela, aproximando-se com um sorriso que não escondia uma certa superioridade social. Mônica, que surpresa! O que te traz aqui? Na verdade, vim falar com uma funcionária sua. Dona Teresa, não é? Ouvi dizer que ela trabalha como diarista nos sábados e estou precisando de alguém para fazer uma faxina pesada na minha casa. Guilherme sentiu um incômodo imediato. Não gostava quando as pessoas se referiam aos seus funcionários de forma diminutiva, e havia algo no tom de Mônica que o irritou profundamente. A Teresa trabalha aqui em tempo integral, e nos sábados ela tem suas atividades pessoais. Ah, mas ela trabalha sim na casa da minha amiga.
Helena no Lourdes. Helena adora ela. Diz que é muito eficiente e honesta, por isso pensei em contratá-la também. Dona Teresa, que havia ouvido a conversa, aproximou-se com visível constrangimento. Suas mãos estavam sujas de massa de pastel, e ela se sentia completamente deslocada diante da elegância de Mônica. Dona Mônica, eu já falei para a senhora Helena que meus sábados estão bem corridos. Não tenho como aceitar mais trabalho. Mas, querida, estou oferecendo um valor muito bom, R$ 200 por um sábado. É quase o que você ganha aqui em uma semana, não é? O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Dona Teresa ficou vermelha, não sabendo onde enfiar a cara. Guilherme sentiu uma raiva crescente da forma desrespeitosa como Mônica estava tratando a situação. «Mônica», disse ele, com a voz firme e controlada que usava em negociações tensas, «a Teresa não é um produto em promoção. Ela é uma profissional respeitada que tem o direito de escolher seus compromissos.» «Nossa, Guilherme, não precisa ficar nervoso. Era só uma proposta.» «E a resposta é não», interveio Dona Teresa, surpreendendo a todos com a firmeza de sua voz. «Eu trabalho onde sou respeitada como pessoa, não só como mão de obra.» Mônica saiu pouco depois, visivelmente incomodada com a ousadia de uma empregada doméstica. Mas o episódio deixou marcas profundas em Guilherme, que começou a questionar quantas outras situações humilhantes Dona Teresa enfrentava regularmente em seu trabalho extra. «Teresa, sinto muito por essa situação constrangedora», disse ele quando ficaram sozinhos. «Não se preocupe, doutor. Infelizmente, não é a primeira vez que acontece.» «Como assim?» «Ah, tem gente que acha que porque a gente trabalha em casa de família não tem dignidade, que pode tratar como quiser, pagar o que quiser, exigir o que quiser.» «E por que você continua fazendo esses trabalhos extras?» Dona Teresa suspirou fundo, olhando para o chão antes de responder. «Doutor Guilherme, o senhor é um patrão maravilhoso. Me trata bem, paga em dia, me respeita, mas mesmo assim, o que eu ganho aqui só dá para o básico da minha família. Escola particular dos meninos, plano de saúde, comida, roupa, sobra pouco. E agora, com a Marina entrando na faculdade, por que você nunca me pediu um aumento? Porque sei que o senhor já me paga mais que o mercado. E porque...» Ela hesitou, escolhendo as palavras cuidadosamente. «Porque tenho medo de parecer interesseira.» Guilherme ficou em silêncio, absorvendo a honestidade brutal daquelas palavras. Percebeu que havia criado inadvertidamente uma dinâmica onde Dona Teresa se sentia prisioneira de sua própria gratidão. A festa junina aconteceu no sábado seguinte e foi um sucesso absoluto. Mais de 200 pessoas compareceram, entre funcionários, familiares e amigos. O cheiro de canjica, pamonha e quentão pairava no ar, misturado ao som de sanfona e violão. Marina apareceu com um vestido caipira emprestado, mas que nela ficava elegante como um traje de gala. João Pedro, de 15 anos, não desgrudou do campo de futebol improvisado, enquanto Luísa, a caçula de 13 anos, ajudava Dona Teresa a servir as comidas. Foi durante a festa que Guilherme teve a oportunidade de conversar com mais calma com os filhos de Dona Teresa. Marina falou com paixão sobre seus planos para o curso de medicina, demonstrando uma maturidade e determinação que impressionaram todos ao redor. «Doutor Guilherme», disse ela, «quero que o senhor saiba que minha mãe fala do senhor e da Beatriz com muito carinho. O senhor é como uma bênção na vida da nossa família. Sua mãe é que é uma bênção para nós, Marina, e vocês deveriam se orgulhar muito dela. A gente se orgulha sim. A senhora não tem ideia do que ela fez para chegar até aqui. Quantas vezes a vi estudando até de madrugada, aprendendo coisas novas para conseguir organizar melhor nossa vida. Estudando o quê? Ah, de tudo um pouco.
Informática, administração doméstica, até contabilidade básica. Ela sempre diz que conhecimento ninguém tira da gente. Guilherme sentiu um aperto no peito. Dona Teresa estava se capacitando, se desenvolvendo, lutando para crescer na vida. E ele nem sequer havia percebido. Pior, ela se sentia obrigada a esconder isso dele. No final da festa, quando todos já haviam ido, embora e restavam apenas alguns funcionários ajudando na limpeza, aconteceu o episódio que mudaria definitivamente o curso dos acontecimentos. Beatriz, cansada e sonolenta, estava sentada no colo de Dona Teresa quando, sem malícia alguma, fez um comentário que gelou o sangue da empregada. "Tia T, lembra daquele dia que você colocou o papel no cofre do papai? Por que você ficou com tanto medo?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Teresa ficou pálida, enquanto alguns funcionários que estavam próximos se entreolharam com curiosidade. Guilherme sentiu como se o chão tivesse se movido sob seus pés. "Que cofre, Beatriz?" perguntou Carlos, o contador da empresa, que estava ajudando a organizar as cadeiras. "O cofre do escritório do papai. A tia T colocou um papel lá e ficou nervosa. Eu vi." A fofoca se espalhou rapidamente entre os funcionários presentes. Em questão de minutos, versões distorcidas da história começaram a circular. Teresa mexendo no cofre do patrão, papéis sendo escondidos, comportamento suspeito. Dona Teresa levantou-se bruscamente, quase derrubando Beatriz. "Doutor Guilherme, eu posso explicar?" "Não aqui, Teresa. Vamos conversar em casa na segunda-feira." O resto da noite passou como um borrão. Dona Teresa ajudou a terminar a limpeza em silêncio, evitando olhar para qualquer pessoa. Marina tentou descobrir o que havia acontecido, mas a mãe apenas disse que era mal entendido que se resolveria. No domingo, Guilherme não conseguiu tirar a situação da cabeça. A inocente observação de Beatriz havia aberto uma caixa de Pandora que poderia destruir a reputação de Dona Teresa e colocar em xeque 8 anos de confiança mútua. Pela primeira vez, desde que as suspeitas começaram, ele se perguntou se realmente queria descobrir a verdade. Porque agora, conhecendo melhor a mulher extraordinária que Dona Teresa havia se revelado ser, temia que a verdade pudesse ser mais dolorosa para ele do que para ela. A segunda-feira seguinte à festa junina amanheceu com uma tensão palpável na casa dos Mourão. Dona Teresa chegou pontualmente às 7 da manhã, como sempre, mas sua postura era visivelmente diferente. Seus ombros estavam mais tensos, o sorriso habitual havia desaparecido e ela evitava qualquer contato visual desnecessário com Guilherme. Beatriz Helena, por sua vez, percebeu imediatamente que havia algo errado no ambiente. A criança de 6 anos tinha aquela sensibilidade aguçada própria das crianças que perderam uma figura materna cedo. Ela havia aprendido a ler nas entrelinhas dos adultos, a captar os sinais de tensão que precediam mudanças importantes em sua vida. "Bom dia, tia T", disse ela, abraçando as pernas de Dona Teresa como fazia todas as manhãs. "Bom dia, minha princesa", respondeu a empregada. Mas sua voz soou forçada, como se estivesse representando um papel. Guilherme desceu para o café da manhã com uma sensação de peso no estômago. Havia passado o domingo inteiro refletindo sobre a situação, oscilando entre a necessidade de proteger seu patrimônio e a relutância em destruir a confiança que havia construído com Dona Teresa ao longo dos anos. "Teresa, depois que a Beatriz sair para a escola, precisamos conversar." "Sim, doutor Guilherme, eu sei." O café da manhã transcorreu em silêncio constrangedor. Beatriz tentava animar o ambiente com suas histórias infantis sobre a festa junina, mas nem o pai nem Dona Teresa conseguiam demonstrar o entusiasmo habitual. A menina começou a ficar preocupada. "Papai, a tia T fez alguma coisa errada?" perguntou ela com a franqueza típica das crianças.
Por que você pergunta isso, princesa? Porque vocês dois estão tristes. E quando os adultos ficam tristes juntos, é porque alguém fez alguma coisa errada. Guilherme e Dona Teresa se entreolharam rapidamente, ambos tocados pela percepção aguçada da menina. Não se preocupe com coisas de adulto, querida, disse Dona Teresa, acariciando os cabelos de Beatriz. Às vezes a gente fica preocupado com o trabalho. Só isso. Depois que o motorista levou Beatriz para a escola, Guilherme convidou Dona Teresa para uma conversa no escritório. Ironicamente, o mesmo local onde tudo havia começado. Ela sentou-se na cadeira em frente à mesa de jacarandá, com as mãos cruzadas no colo e os olhos fixos no chão. Teresa, antes de conversarmos sobre o que aconteceu na festa, quero que você saiba que respeito muito você e sua família. Estes 8 anos de trabalho juntos significam muito para mim. Para mim também, Dr. Guilherme. Mas não posso ignorar o que a Beatriz disse. Você realmente mexeu no meu cofre? O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Dona Teresa respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para um mergulho em águas desconhecidas. Mexi sim, doutor. A confissão simples e direta pegou Guilherme desprevenido. Ele havia se preparado para negações, explicações complicadas, justificativas elaboradas. Não para uma admissão tão franca. E o que você colocou lá? Dinheiro, doutor. Minhas economias. Suas economias. Por que no meu cofre? Dona Teresa finalmente levantou os olhos e olhou diretamente para ele. Havia lágrimas se formando, mas também uma determinação férrea que Guilherme reconheceu imediatamente. A mesma expressão que vira no rosto de Marina quando ela falava sobre medicina. Porque na minha casa não tem lugar seguro, doutor. E porque esse dinheiro é sagrado para mim. Explique melhor. São 6 meses de economia centavo por centavo. Tudo que sobra do meu salário depois de pagar as contas básicas. Tudo que ganho nos trabalhos de sábado. Cada moeda que encontro esquecida nos bolsos da roupa que lavo. Está tudo ali para pagar a faculdade da Marina. Os livros, o transporte e a alimentação. Guilherme se recostou na cadeira, processando a informação. Não era roubo. Era o oposto disso. Era uma mãe desesperada, usando o cofre dele como um banco improvisado para proteger os sonhos da filha. Por que não me pediu para guardar o dinheiro em uma conta bancária? Porque bem que cobra taxa, doutor. E porque tinha vergonha de explicar que consegui juntar tão pouco em tanto tempo. A honestidade brutal da resposta atingiu Guilherme como um soco. Ele havia ganhado mais dinheiro na semana anterior do que Dona Teresa conseguiria economizar em um ano inteiro. Quanto tem lá? R$ 1.200, doutor. O valor ridiculamente pequeno fez Guilherme se sentir ainda pior. Para ele, era o equivalente a uma conta de restaurante. Para Dona Teresa, representava meses de privações e sacrifícios. Teresa, você entende que usar meu cofre sem permissão foi errado? Entendo sim, doutor. E se o senhor quiser me demitir, eu vou entender também. Só peço que me deixe pegar o dinheiro de volta. Ninguém vai ser demitido, mas temos um problema. Qual, doutor? O que a Beatriz disse na festa. As pessoas ouviram. Meu contador já me ligou 2 vezes hoje perguntando se eu quero fazer uma auditoria interna. Dona Teresa empalideceu. Uma auditoria significaria investigação, questionamentos, sua reputação destruída em toda a comunidade de empregadas domésticas da região. O que o senhor vai fazer? Guilherme estava dividido. Como empresário, sabia que deveria seguir os protocolos, investigar qualquer irregularidade, proteger-se legalmente. Como pessoa, via uma mãe desesperada que havia tomado uma decisão questionável por motivos compreensíveis. Não sei ainda. Preciso pensar. Naquele momento, o telefone tocou.
Era Carlos, o contador, com uma ligação que mudaria completamente o rumo da situação. Guilherme, você precisa saber de uma coisa. Recebi uma ligação anônima hoje cedo. Alguém disse que sua empregada está desviando dinheiro da empresa e sugeriu que fizéssemos uma auditoria completa. Ligação anônima? É, uma voz feminina. Não se identificou, mas parecia conhecer detalhes sobre a situação. Guilherme olhou para Dona Teresa, que havia palidecido ainda mais. A situação estava saindo de controle. Carlos, não tome nenhuma decisão precipitada. Deixa eu conversar com você pessoalmente. Depois de desligar, ele percebeu que Dona Teresa estava tremendo. Doutor, o que foi? Parece que alguém que estava na festa decidiu causar problema para você. Meu Deus, sussurrou ela, meus filhos. Se essa história se espalhar, meus filhos vão passar vergonha na escola, no bairro. Calma, Teresa, vamos resolver isso. Como, doutor? Se fizerem auditoria, vão descobrir tudo. E mesmo que não achem nada errado, o boato já vai ter se espalhado. Quem vai querer contratar uma empregada suspeita de roubo? A realidade das consequências atingiu Guilherme em cheio. Para ele, uma auditoria era um procedimento empresarial normal. Para Dona Teresa, seria a destruição completa de sua vida profissional e social. Teresa, eu vou perguntar uma coisa e quero que você seja completamente honesta comigo. Pode perguntar. Além do dinheiro que você guardou no cofre, você mexeu em mais alguma coisa? Pegou algum documento? Olhou algum papel? Não, doutor. Juro por Deus que não. Eu abria o cofre, colocava meu dinheiro, fechava e ia embora. Nunca mexi em nada que fosse seu. E por que não me contou sobre os estudos de contabilidade? Por que escondeu isso? Dona Teresa suspirou profundamente. Porque tinha medo, doutor. Medo de quê? Medo de que o senhor pensasse que eu estava querendo sair daqui. Medo de parecer ambiciosa demais, medo de mudar uma relação que sempre funcionou bem. A tarde passou rapidamente, com Guilherme tentando decidir a melhor forma de proceder. A pressão externa aumentava. Carlos ligou mais 2 vezes, insistindo na necessidade de uma auditoria para proteger a empresa de possíveis problemas legais futuros. Quando Beatriz voltou da escola, encontrou Dona Teresa excepcionalmente quieta e seu pai visivelmente preocupado. Papai, por que todo mundo está triste hoje? Princesa, às vezes os adultos precisam resolver problemas complicados. É por causa do que eu falei na festa, sobre a tia T e o cofre? O silêncio que se seguiu confirmou os temores da menina. Aos 6 anos, Beatriz Helena começou a entender que suas palavras inocentes haviam desencadeado algo muito maior e mais perigoso do que imaginara. Eu fiz a tia T ficar triste? Perguntou ela, com os olhos se enchendo de lágrimas. Dona Teresa se ajoelhou ao lado dela, abraçando-a com força. Não, minha princesa, você não fez nada de errado. Às vezes, as coisas ficam complicadas sem ser culpa de ninguém. Mas naquela noite, quando Dona Teresa finalmente foi embora, todos sabiam que nada mais seria como antes. O segredo havia saído da caixa e agora restava descobrir se seria possível controlá-lo antes que destruísse tudo o que haviam construído juntos. Ao longo daqueles 8 anos, a semana que se seguiu foi marcada por uma atmosfera de tensão crescente que permeava cada canto da casa dos Mourão. Guilherme havia conseguido adiar a auditoria por alguns dias, alegando necessidade de organizar melhor a documentação, mas sabia que não poderia protelar indefinidamente. A pressão de Carlos e de outros sócios da empresa aumentava a cada dia, especialmente depois que rumores sobre irregularidades envolvendo funcionários domésticos começaram a circular nos círculos empresariais de Belo Horizonte. Dona Teresa, por sua vez, vivia um martírio silencioso.
Continuava executando suas tarefas com a eficiência de sempre, mas havia perdido a espontaneidade que sempre caracterizara sua presença na casa. Suas mãos tremiam ligeiramente quando servia o café. Seus olhos evitavam encontrar os de Guilherme. E ela havia desenvolvido o hábito de verificar obsessivamente se todas as portas estavam fechadas antes de sair, como se temesse que algo pudesse dar errado em sua ausência. Marina, percebendo o estado emocional da mãe, apareceu na casa na quarta-feira à tarde, determinada a descobrir o que estava acontecendo. A jovem de 17 anos havia desenvolvido uma maturidade precoce que a tornava mais observadora que a maioria dos adultos e conhecia suficientemente bem sua mãe para saber que algo grave estava ocorrendo. Mãe, o que está acontecendo? Você está diferente desde a festa junina. Não é nada demais, Marina. Só uns problemas no trabalho que vão se resolver. Que tipo de problema? Dona Teresa hesitou, olhando ao redor para verificar se Guilherme ou Beatriz estavam por perto. Estavam sozinhas na cozinha, com a tarde chuvosa de maio, criando uma atmosfera íntima e acolhedora que contrastava drasticamente com a tensão que sentia. Marina, você lembra quando eu te disse que estava guardando dinheiro em um lugar seguro para seus estudos? Lembro. Você sempre foi muito misteriosa sobre isso. Eu estava guardando aqui na casa, no cofre do Dr. Guilherme. Marina ficou paralisada por um momento, processando a informação. No cofre dele? Mãe, você pediu permissão? Não pedi, Marina. E agora descobriram. A conversa que se seguiu foi uma das mais difíceis da vida de Dona Teresa. Explicou para a filha como havia chegado àquela decisão desesperada, motivada pelo medo de assaltos no bairro onde moravam e pela necessidade absoluta de proteger cada centavo economizado para o futuro da família. Mãe, você entende que isso pode ser interpretado como roubo? Eu sei, minha filha, eu sei que fui burra, que deveria ter explicado a situação desde o início, mas tinha tanto medo de perder esse emprego. Marina abraçou a mãe, sentindo o peso da responsabilidade que carregava nos ombros. Sabia que as economias secretas eram todas destinadas a ela, aos seus estudos, aos seus sonhos de se tornar médica. Eu vou falar com o Dr. Guilherme. Vou explicar tudo. Não, Marina. Isso é problema meu. Não é só problema seu, mãe. Sou eu que vou estudar com esse dinheiro. Sou eu que vou me beneficiar de todo esse sacrifício que a senhora fez. Naquele momento, Guilherme entrou na cozinha procurando por um copo d'água e encontrou mãe e filha abraçadas, claramente emocionadas. A cena o tocou profundamente, lembrando-lhe dos momentos íntimos que havia compartilhado com sua própria esposa e filha antes da tragédia que havia mudado sua vida para sempre. Desculpem interromper. Posso ajudar em alguma coisa? Marina se soltou do abraço e olhou diretamente para ele com uma determinação que o surpreendeu. Doutor Guilherme, posso conversar com o senhor? É sobre minha mãe. Claro, Marina. Os três se dirigiram para a sala de estar, onde Guilherme convidou Marina a se sentar no sofá enquanto Dona Teresa permanecia de pé, visivelmente nervosa. Doutor Guilherme, minha mãe me contou sobre a situação do dinheiro no cofre. Quero que o senhor saiba que tudo foi por minha causa. Como assim? O dinheiro que ela estava guardando é para meus estudos, livros, transporte, alimentação na universidade. Minha mãe trabalha 2 empregos, estuda contabilidade nas horas vagas e economiza cada centavo pensando no meu futuro. Guilherme ouviu em silêncio, observando a paixão e sinceridade nas palavras da jovem. Havia algo na forma como Marina defendia a mãe que o lembrava de sua própria relação com o pai. A mistura de amor, respeito e determinação em proteger a família. E você acha que isso justifica usar meu cofre sem permissão? Não, doutor. Sei que foi errado, mas quero que o senhor entenda as motivações. Minha mãe não é desonesta. Ela é desesperada.
Desesperada, Marina olhou para a mãe, que assentiu silenciosamente, dando permissão para que ela contasse toda a verdade. Doutor Guilherme, o senhor sabe quanto minha mãe ganha aqui? Claro, eu mesmo defino o salário. E o senhor sabe quanto custa criar 3 filhos com o salário de empregada doméstica? Guilherme ficou em silêncio. Era uma pergunta para a qual não tinha resposta prática, apenas teórica. Minha mãe paga R$ 300 de aluguel, 200 de escola para mim e meus irmãos, 150 de supermercado, 100 de transporte, 80 de luz, 60 de água, 40 de gás. Isso dá R$ 930 só no básico. O salário dela aqui é de 1.200. Os números atingiram Guilherme como tapas na cara. Ele nunca havia feito essas contas. Nunca havia realmente calculado o impacto real do custo de vida no orçamento de seus funcionários. Sobram R$ 270 por mês, doutor, para remédio, roupa, material, escolar, qualquer emergência. Por isso ela trabalha aos sábados, por isso estuda contabilidade escondida, por isso guarda cada centavo como se fosse ouro. Marina tentou intervir Dona Teresa. Não, mãe, ele precisa saber. Doutor Guilherme, minha mãe trabalha 14 horas por dia. Sai de casa às 6 da manhã, volta às 9 da noite. Aos sábados trabalha mais 8 horas como diarista. Aos domingos estuda informática e contabilidade numa escola comunitária. Guilherme sentia-se cada vez menor enquanto ouvia o relato. A mulher que ele conhecia como apenas sua empregada doméstica era, na verdade, uma guerreira lutando sozinha contra todas as adversidades para garantir um futuro melhor para os filhos. E mesmo assim, continuou Marina, ela nunca reclamou do salário, nunca pediu aumento, nunca chegou atrasada ou faltou um único dia em 8 anos. O senhor sabe por quê? Por quê? Porque ela tem medo, doutor. Medo de perder o emprego, medo de não conseguir outro, medo de decepcionar o senhor, que sempre tratou nossa família com respeito. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo som da chuva batendo nas janelas. Guilherme olhou para Dona Teresa, que estava com lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto, mas mantinha a cabeça erguida com dignidade. Teresa, por que você nunca me contou sobre essas dificuldades? Porque não queria que o senhor me contratasse por pena, doutor. Queria que me valorizasse pelo meu trabalho. E por que escondeu os estudos? Porque tinha medo de que o senhor pensasse que eu estava querendo ser demais. Que uma empregada doméstica não deveria ter ambições. A resposta revelou um preconceito que Guilherme nem sabia que possuía. Realmente havia criado um ambiente onde Dona Teresa se sentia obrigada a esconder seus esforços de crescimento pessoal e profissional. Teresa, você tem ideia de como me sinto sabendo que você passou 8 anos escondendo quem realmente é? Como assim, doutor? Você não é apenas uma empregada doméstica. Você é uma administradora, uma contadora, uma empresária, uma educadora. Você administra sua casa como se fosse uma empresa. Educa 3 filhos exemplares. Encara desafios que eu jamais precisei enfrentar. Dona Teresa ficou surpresa com as palavras. Nunca havia pensado em si mesma nesses termos. E sabe o que mais me impressiona? Continuou Guilherme. É que você fez tudo isso mantendo a dignidade, a honestidade e a humildade. Mesmo quando usou meu cofre sem permissão, foi por um motivo nobre. O senhor não vai me demitir? Demitir você seria a maior burrice da minha vida profissional. Mas vamos precisar resolver essa situação da auditoria. Marina se levantou, caminhando até a janela onde observou a chuva por alguns segundos, antes de se virar novamente. Dr. Guilherme, posso sugerir algo? Claro. Que tal se minha mãe apresentasse um relatório completo sobre como ela organiza nossa vida financeira, para mostrar que ela tem conhecimento e competência em gestão?
A sugestão de Marina plantou uma semente na mente de Guilherme. Talvez houvesse uma forma de transformar aquela crise em oportunidade, de revelar publicamente as qualidades extraordinárias de Dona Teresa em vez de escondê-las. É uma ideia interessante, Marina, muito interessante. Naquela noite, depois que Marina partiu, Guilherme ficou sozinho em seu escritório olhando para o cofre. Pela primeira vez desde o início daquela história, começou a enxergar a situação não como um problema a ser resolvido, mas como uma revelação sobre sua própria cegueira em relação às pessoas extraordinárias que faziam parte de sua vida cotidiana. O mês de junho chegou trazendo consigo o frio típico do inverno mineiro e uma decisão que mudaria completamente o rumo da vida de Dona Teresa. Depois de 3 dias de reflexão intensa sobre a conversa com Marina, Guilherme tomou uma resolução que nem ele mesmo esperava. Em vez de permitir que a auditoria destruísse a reputação de Dona Teresa, ele faria exatamente o oposto. Na manhã de segunda-feira, Guilherme ligou para Carlos com uma proposta inusitada. Carlos, sobre aquela auditoria, vou fazer algo diferente. O que você tem em mente? Vou pedir para a própria Teresa apresentar um relatório financeiro completo sobre a situação. Se ela tem conhecimento em contabilidade, como descobri, que prove isso profissionalmente. Guilherme, você enlouqueceu? Deixar a suspeita investigar a si mesma? Ela não é suspeita, Carlos. É uma funcionária exemplar que eu subestimei por 8 anos. E se estou certo sobre o caráter dela, esse relatório vai impressionar todo mundo. E se você estiver errado? Aí assumo total responsabilidade pela minha decisão. Depois de desligar, Guilherme procurou Dona Teresa, que estava organizando a biblioteca do escritório, uma tarefa que ela executava semanalmente com precisão cirúrgica. Teresa, preciso conversar com você sobre uma proposta. Sim, Dr. Guilherme. Quero que você prepare um relatório completo sobre suas finanças pessoais e demonstre como organiza o orçamento da sua família. Um trabalho profissional, usando seus conhecimentos de contabilidade. Dona Teresa parou de organizar os livros, virando-se para ele com uma expressão de surpresa e medo. Para quê, doutor? Para apresentar na empresa. Para mostrar que você tem competência técnica real, não apenas doméstica. Mas, doutor, e se eu não souber fazer direito? E se ficarem decepcionados? Teresa, você administra um orçamento familiar complexo há mais de 15 anos. Criou 3 filhos exemplares com recursos limitados. Conseguiu colocar sua filha na faculdade de medicina. Você acha mesmo que não tem competência? A proposta deixou Dona Teresa em estado de choque pelo resto do dia. À noite, Marina apareceu em casa ansiosa para saber como haviam transcorrido as negociações sobre a auditoria. Mãe, como foi hoje? O Dr. Guilherme disse alguma coisa sobre a investigação? Marina, ele quer que eu faça um relatório das nossas contas. Um negócio profissional para apresentar na empresa dele. Um relatório? Que tipo de relatório? Para mostrar como eu organizo nosso dinheiro. Como faço para sobrar alguma coisa todo mês? Como planejo os gastos? Marina ficou em silêncio por alguns momentos, processando a informação. Mãe, você percebe o que isso significa? Que ele quer me humilhar na frente de todo mundo? Não, significa que ele finalmente enxergou quem você realmente é. Ele quer que você mostre suas competências profissionais. Mas, Marina, eu não sei fazer essas coisas de empresa, só sei cuidar da nossa casa. Mãe, pare de se diminuir. Você faz planilhas no Excel há 2 anos. Controla receitas e despesas melhor que muito administrador por aí. Sabe calcular juros, fazer projeções, encontrar onde cortar gastos sem comprometer o essencial. Na terça-feira,
Dona Teresa chegou ao trabalho com uma determinação renovada. Pediu permissão para usar o computador do escritório durante suas horas de almoço e começou a trabalhar no relatório mais importante de sua vida. O primeiro desafio foi organizar toda a documentação necessária. Dona Teresa havia guardado meticulosamente todos os comprovantes de gastos dos últimos 3 anos. Uma mania que desenvolvera quando percebeu que precisava ter controle total sobre cada centavo. Recibos de supermercado, comprovantes de pagamento das mensalidades escolares, contas de luz, água e telefone, tudo estava organizadamente arquivado em pastas feitas com caixas de sapato encapadas. Teresa, disse Guilherme, encontrando-a cercada de papéis na mesa da cozinha. Você precisa de alguma ajuda com o computador? Não, doutor, estou conseguindo. Só estou nervosa porque nunca fiz nada tão importante assim. Você faz coisas importantes todos os dias. Administrar uma família é tão complexo quanto administrar uma empresa. O senhor acha mesmo? Tenho certeza. Uma empresa tem departamentos separados: financeiro, recursos humanos, planejamento. Você faz tudo isso sozinha na sua casa. As palavras de Guilherme deram a Dona Teresa uma perspectiva completamente nova sobre suas próprias habilidades. Pela primeira vez na vida, começou a enxergar suas tarefas domésticas e familiares como competências profissionais legítimas. Durante os 3 dias seguintes, ela trabalhou incansavelmente no relatório. Criou planilhas detalhadas, mostrando a evolução do orçamento familiar ao longo dos últimos anos. Gráficos demonstrando como havia conseguido reduzir despesas sem comprometer a qualidade de vida, e projeções financeiras para os próximos 5 anos, incluindo os custos da faculdade de Marina e dos outros filhos. O trabalho revelou aspectos surpreendentes de sua gestão financeira. Dona Teresa havia conseguido reduzir os gastos com alimentação em 20% ao longo de 2 anos, simplesmente planejando melhor as compras e aproveitando promoções. Havia negociado descontos nas mensalidades escolares, oferecendo serviços de limpeza em troca de reduções. Conseguira manter um fundo de emergência equivalente a 3 meses de despesas, mesmo com o orçamento apertado. Marina, disse ela na quinta-feira à noite, mostrando o trabalho quase pronto, você acha que está bom? Marina examinou as planilhas com os olhos de quem havia feito cursos preparatórios para vestibular e sabia reconhecer qualidade técnica. Mãe, isso aqui está melhor que muitos trabalhos de faculdade que eu já vi. Está profissional mesmo. Será que não estou exagerando? Será que eles não vão achar pretensioso demais? Mãe, você está mostrando a verdade, e a verdade é que você é uma administradora nata. Na sexta-feira, Dona Teresa finalizou o relatório com uma conclusão que a própria surpreendeu. Escreveu sobre a importância da educação financeira para famílias de baixa renda, sobre como o planejamento adequado pode transformar realidades, mesmo com recursos limitados, e sobre o sonho de um dia poder ajudar outras famílias a organizarem suas vidas financeiras. Pronto, disse ela para Guilherme, entregando uma pasta caprichosamente organizada. Aqui está tudo. Você tem certeza de que quer fazer isso, Teresa? Apresentar isso para a equipe da empresa? Tenho medo, doutor, mas também tenho orgulho do que consegui fazer com minha família. Se isso pode ajudar a limpar minha reputação, vai muito além de limpar sua reputação. Isso pode abrir portas que você nem imagina. No fim de semana, Guilherme leu o relatório 3 vezes. A cada leitura, sua admiração por Dona Teresa crescia exponencialmente. O documento não era apenas tecnicamente competente, era inspirador. Mostrava uma mulher que havia transformado limitações em oportunidades, que havia criado soluções criativas para problemas complexos, que havia mantido a dignidade e a esperança mesmo nas situações mais difíceis. Beatriz, disse ele para a filha no domingo de manhã,
Você sabia que a tia T é muito inteligente? Claro, papai. Ela sabe um montão de coisas. Por que você está perguntando isso? Porque às vezes os adultos demoram para perceber o que as crianças já sabem. Na segunda-feira seguinte, Guilherme marcou uma reunião com toda a equipe administrativa da empresa. Carlos, o contador, chegou preparado para discutir os resultados de uma auditoria tradicional. Em vez disso, encontrou Dona Teresa sentada à mesa de reuniões, vestida com sua melhor roupa social, segurando uma pasta e tentando controlar o nervosismo. "Pessoal", começou Guilherme, "quero apresentar a vocês um trabalho que vai mudar nossa perspectiva sobre gestão financeira pessoal. E quem vai apresentar é a própria Teresa." O silêncio na sala era palpável. Todos conheciam Dona Teresa como a empregada doméstica da família, mas ninguém esperava vê-la em uma reunião empresarial apresentando trabalhos técnicos. "Dona Teresa", disse Carlos com ceticismo mal disfarçado. "O senhor Guilherme disse que a senhora preparou algum tipo de relatório?" "Sim, doutor Carlos, sobre como administro as finanças da minha família." O que aconteceu nos 40 minutos seguintes mudaria para sempre a forma como todos na sala veriam Dona Teresa, e talvez como ela veria a si mesma. A apresentação de Dona Teresa na sala de reuniões da construtora Mourão começou de forma hesitante, com sua voz ligeiramente trêmula, enquanto conectava seu pendrive ao projetor. Os 6 executivos presentes, Carlos, o contador, 2 engenheiros, a diretora de recursos humanos e 2 sócios minoritários, a observavam com uma mistura de curiosidade e ceticismo mal disfarçado. "Bom dia", começou ela, alisando nervosamente sua blusa social azul marinho que havia comprado especialmente para a ocasião. "Meu nome é Teresa Maria da Conceição. Trabalho há 8 anos na casa do Dr. Guilherme e, bem, vou apresentar como organizo as finanças da minha família." A primeira planilha que surgiu na tela causou um impacto imediato. Era um gráfico colorido e detalhadamente organizado, mostrando a evolução do orçamento familiar nos últimos 3 anos, com divisões claras entre receitas, despesas fixas, variáveis e poupança. "Nossa renda familiar é de 1.850 por mês", disse ela, ganhando confiança gradualmente. 1.200 do meu salário aqui na empresa, 400 do trabalho extra aos sábados e 250 de um benefício do governo para o João Pedro, que teve problemas respiratórios quando pequeno." Carlos se inclinou para frente, examinando os números com atenção profissional. A organização estava impecável, seguindo padrões contábeis que muitas empresas pequenas não conseguiam manter. "Com essa renda", continuou Dona Teresa, "sustento 3 filhos, pago escola particular para os 3, mantenho plano de saúde familiar e ainda consigo economizar uma média de R$ 200 por mês." "Como?", perguntou Sandra, a diretora de RH, genuinamente interessada. "Planejamento, doutora Sandra. Tudo é planejado." A segunda tela mostrou uma planilha de compras de supermercado que impressionou a todos. Dona Teresa havia catalogado preços de produtos básicos em 5 estabelecimentos diferentes, criando um sistema rotativo de compras que aproveitava as promoções de cada local. "Por exemplo", explicou ela, "arroz e feijão eu compro sempre no atacadão da segunda quinzena do mês, quando eles fazem promoção. Produtos de limpeza eu espero as ofertas das farmácias. Carne eu compro direto no açougue do seu Joaquim, que me dá desconto porque sou cliente há 6 anos. Um dos sócios minoritários, Roberto, sussurrou para o colega: "Minha esposa deveria aprender isso." "E como a senhora controla tudo isso?", perguntou Carlos. "Tenho um caderno onde anoto todos os gastos e depois passo para o computador uma vez por semana. Toda compra tem que ter justificativa. É necessário, é urgente
ou é investimento? A terceira tela revelou algo que deixou todos boquiabertos. Um plano de investimento a longo prazo para a educação dos 3 filhos. Dona Teresa havia calculado os custos estimados de vestibular, materiais, transporte e alimentação universitária para cada um, projetando as necessidades financeiras até 2030. A Marina vai precisar de aproximadamente R$ 500 por mês durante os 6 anos de medicina. O João Pedro quer fazer engenharia, então serão 550 por 5 anos. A Luísa ainda não decidiu, mas reservei 600 por 6 anos, caso ela escolha algo mais caro. Dona Teresa, interveio o engenheiro Paulo. Esses cálculos levam em conta a inflação? Sim, doutor Paulo, usei uma média de 6% ao ano, baseada nos últimos 10 anos. O silêncio na sala agora era de admiração, não de ceticismo. Guilherme observava a transformação dos colegas com uma satisfação crescente. A mulher que ele havia subestimado por 8 anos estava demonstrando competências que muitos profissionais formados não possuíam. E como consegue economizar com uma renda tão apertada? Perguntou Sandra. Estratégia, doutora. Por exemplo, em vez de comprar roupas novas, aprendi a costurar e reformar. Em vez de pagar academia, faço caminhadas no parque e exercícios em casa. Em vez de comer fora, planejo o cardápio da semana e aproveito sobras de forma criativa. A quarta tela mostrou algo inesperado. Um projeto social que Dona Teresa havia desenvolvido informalmente no seu bairro. Comecei a ensinar outras mães a organizarem o orçamento doméstico. Uma vez por semana, nos reunimos na igreja e eu mostro como fazer planilhas básicas, como pesquisar preços, como economizar sem passar necessidade. Quantas famílias participam? Perguntou Roberto. Começamos com 5, agora são 15. E está funcionando, doutor. A comadre Célia conseguiu economizar R$ 300 em 2 meses só mudando a forma de fazer compras. Guilherme sentia um orgulho crescente enquanto observava Dona Teresa se transformar diante dos olhos de todos. A empregada tímida havia se tornado uma consultora financeira segura, apresentando dados com clareza e respondendo perguntas técnicas com precisão. A quinta e última tela continha uma proposta que ninguém esperava. Doutor Guilherme, pensando no que aprendi nesses anos todos, gostaria de propor algo para a empresa. O que você tem em mente, Teresa? Um programa de educação financeira para os funcionários. Muita gente ganha bem, mas não sabe como organizar o dinheiro. Eu poderia dar palestras mensais, ensinar a fazer planilhas básicas, mostrar como economizar para objetivos importantes. A proposta causou um burburinho na sala. Carlos olhou para Guilherme com uma expressão que misturava surpresa e interesse genuíno. Dona Teresa, disse ele, a senhora tem formação técnica para isso. Estou terminando o curso técnico de contabilidade, Dr. Carlos, e tenho 15 anos de experiência prática administrando orçamentos apertados. Quando você termina o curso? Perguntou Sandra. Em dezembro deste ano. E depois, quais são seus planos? Dona Teresa respirou fundo antes de responder, reunindo coragem para verbalizar um sonho que guardava há anos. Gostaria de abrir um pequeno escritório de consultoria financeira para famílias de baixa renda. Ajudar pessoas como eu a organizarem suas vidas, a realizarem seus sonhos sem se endividar. O silêncio que se seguiu durou quase 1 minuto inteiro. Finalmente, Roberto quebrou a quietude. Guilherme, essa mulher é um diamante bruto. Como você a manteve escondida por 8 anos? Eu não a mantive escondida, respondeu Guilherme honestamente. Eu simplesmente não estava enxergando. Depois da reunião, que terminou com aplausos espontâneos de toda a equipe, Guilherme convidou Dona Teresa para uma conversa particular em seu escritório. Teresa, você tem ideia do impacto que causou ali dentro?
Espero que tenha sido positivo, doutor. Mais que positivo. Foi inspirador. Carlos já está querendo contratar você como consultora para a empresa. Como assim? Ele quer que você desenvolva um programa de educação financeira para todos os funcionários da construtora. Um trabalho paralelo, bem remunerado. Dona Teresa ficou em silêncio, processando a informação. 8 horas atrás, temia ser demitida por má conduta. Agora estava sendo convidada para uma posição de consultoria. E quanto ao dinheiro do cofre? Que dinheiro? Perguntou Guilherme com um sorriso. Eu só vejo uma funcionária exemplar que teve a inteligência de usar um cofre seguro para proteger suas economias destinadas à educação da filha. O senhor não vai contar para ninguém sobre isso? Vou contar, sim. Vou contar que você é uma mãe dedicada, uma administradora nata e uma pessoa íntegra que merece todas as oportunidades que a vida pode oferecer. Naquela tarde, quando Beatriz voltou da escola, encontrou Dona Teresa com um brilho nos olhos que não via há semanas. Tia T, por que você está tão feliz? Porque hoje aprendi que, às vezes, as pessoas são melhores do que a gente imagina, minha princesa. O papai também está feliz. Ele disse que você é muito inteligente. E você sempre soube disso, não foi? Claro, você me ensina um monte de coisas. Por que os adultos demoram tanto para aprender? A observação inocente de Beatriz fez Dona Teresa rir pela primeira vez em semanas. Naquela noite, ligou para Marina com notícias que mudariam o rumo de suas vidas. Marina, minha filha, você não vai acreditar no que aconteceu hoje. Do outro lado da linha, Marina ouviu a mãe relatar os eventos do dia com uma emoção crescente. Quando Dona Teresa terminou de contar sobre a proposta de consultoria, houve um longo silêncio. Mãe, disse Marina finalmente, você percebe que sua vida mudou completamente hoje? Mudou como? Você saiu de casa hoje de manhã como empregada doméstica e voltou hoje à tarde como consultora financeira. Mas eu continuo sendo a mesma pessoa. Marina, é exatamente isso que é mais incrível, mãe. Você sempre foi essa pessoa. Só precisava que alguém enxergasse. E naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Dona Teresa dormiu sonhando não apenas com o futuro dos filhos, mas também com seu próprio futuro, um futuro que finalmente parecia tão promissor quanto ela sempre soubera que poderia ser. 1 ano depois da descoberta do envelope no cofre, a casa dos Mourão, no bairro Santa Cecília, havia se transformado em algo que nenhum dos envolvidos poderia ter antecipado. Era uma manhã de março de 2024 e o sol filtrava-se pelas mesmas cortinas de linho, criando os mesmos desenhos dourados no piso de madeira encerada. Mas tudo o mais havia mudado profundamente. A antiga área de serviço, que antes abrigava apenas o tanque e as máquinas de lavar, havia sido convertida em um pequeno escritório compartilhado. 2 mesas de trabalho ocupavam o espaço. Uma onde Dona Teresa atendia seus primeiros clientes do consultório financeiro Família Unida, nome que ela havia escolhido com orgulho, e outra onde Beatriz Helena, agora com 7 anos, fazia suas lições de casa sob a supervisão carinhosa da tia T. Dona Aparecida, dizia Dona Teresa para uma senhora de meia idade sentada à sua frente, vamos ver juntas como conseguir organizar o orçamento para a senhora realizar o sonho de reformar a casa. A cliente, uma faxineira que havia ouvido falar dos serviços de Dona Teresa através da rede informal de recomendações do bairro, segurava nervosamente uma sacola plástica cheia de papéis amassados, contas, recibos, anotações em guardanapos. Dona Teresa, eu nem sei por onde começar. Parece que o dinheiro some antes mesmo de eu ver. A gente vai descobrir para onde ele está indo e como fazer ele render mais. Pode deixar comigo. Observando a cena da porta, Guilherme sentia uma satisfação profunda que ia muito além do orgulho paternalista.
Havia algo de profundamente correto naquela transformação, como se o universo tivesse finalmente se alinhado da forma que sempre deveria ter sido. Marina estava na cozinha, preparando um lanche para todos. Havia se tornado tradição ela aparecer nas tardes de sábado para ajudar a mãe e pôr a conversa em dia sobre a faculdade. A jovem de 18 anos estava no segundo semestre de medicina da UFMG, e seu rosto irradiava a confiança de quem sabia que estava no caminho certo. Doutor Guilherme, disse ela, aproximando-se com uma bandeja de café e biscoitos caseiros. O senhor viu os números do mês passado da minha mãe? Vi sim. 23 famílias atendidas. É impressionante. E todas com resultados positivos. A dona Rosa conseguiu quitar as dívidas do cartão em 6 meses. O seu Antônio juntou dinheiro para comprar uma moto para trabalhar de entregador. A Silmara começou uma poupança para a faculdade da filha. As conquistas dos clientes de Dona Teresa haviam se tornado motivo de celebração para toda a família Mourão. Cada história de sucesso era compartilhada durante os jantares, criando um ambiente de esperança e possibilidade que contagiava a todos. E como estão os seus estudos, Marina? Muito bem. As notas estão ótimas. Fiz amizade com o pessoal da turma. Tenho um projeto de extensão que quero participar. Atendimento médico em comunidades carentes. Parece que vocês duas têm a mesma vocação para ajudar pessoas. Aprendi com a melhor professora, disse Marina, olhando carinhosamente para a mãe. João Pedro chegou correndo da escola, ainda vestindo o uniforme de futebol. Aos 16 anos, havia se tornado um jovem alto e atlético, mas mantinha a mesma doçura que sempre o caracterizara. Mãe, tia Teresa! Gritou ele, usando o tratamento carinhoso que Beatriz havia inventado e que toda a vizinhança adotara. Passei em mais uma fase das seleções do clube. Que maravilha, meu filho! Exclamou Dona Teresa, interrompendo momentaneamente a consulta para abraçar o filho. E aí, João Pedro? Perguntou Guilherme. Já decidiu qual faculdade quer fazer? Estou pensando em educação física, doutor Guilherme. Quero dar aula e treinar molecada do bairro. Excelente escolha. E a Luísa? Ah, a Luísa está na fase artística, riu Marina. Agora quer ser designer. Semana passada queria ser veterinária. Mês passado era arquitetura. Luísa apareceu na porta, nesse momento como se tivesse ouvido a conversa. Aos 14 anos, havia herdado a criatividade da mãe e a determinação da família, canalizando tudo isso em projetos artísticos que impressionavam professores e colegas. Eu ouvi vocês falando de mim, disse ela fazendo bico. E para sua informação, Marina, design é uma decisão séria. Vou desenhar móveis bonitos e funcionais para famílias como a nossa. Que lindo amor! Disse Dona Teresa. Cada um seguindo seu caminho, mas todos com o mesmo objetivo, fazer a diferença na vida das pessoas. A consulta terminou com Dona Aparecida saindo da casa com um plano financeiro detalhado, uma planilha personalizada e, mais importante, uma esperança renovada de que seria possível realizar seus sonhos. Era a 23ª transformação que Dona Teresa havia facilitado desde que abriu seu consultório 6 meses antes. Beatriz, disse Guilherme para a filha, que estava terminando o dever de casa. Você lembra daquele dia em que viu a tia T mexendo no cofre? Lembro sim, papai. Por quê? Você imaginou que aquilo ia levar a tudo isso? Perguntou ele, gesticulando para o escritório improvisado, para a família reunida, para o ambiente de harmonia e crescimento que havia se estabelecido. Não, respondeu, ela com a honestidade típica das crianças. Mas eu sabia que a tia T era especial, só não sabia porque os adultos não conseguiam ver. A resposta fez todos rirem, mas também provocou um momento de reflexão silenciosa.
Quantas pessoas extraordinárias passavam pelas suas vidas todos os dias, mascaradas por funções sociais que limitavam a percepção sobre quem realmente eram? Dona Teresa, disse Guilherme, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, doutor. Você é feliz com essa nova vida, com essas mudanças todas? Dona Teresa parou de organizar os papéis da última consulta e olhou ao redor. Viu Marina estudando medicina, João Pedro planejando ser professor, Luísa desenhando projetos criativos, Beatriz fazendo lição com concentração. Viu o pequeno escritório onde estava construindo sua independência financeira, ajudando outras famílias. Viu Guilherme, que havia evoluído de patrão respeitoso para amigo verdadeiro e incentivador de seus sonhos. Doutor Guilherme, por muito tempo achei que felicidade era uma coisa que acontecia com outras pessoas. Pessoas com mais dinheiro, mais estudo, mais oportunidades. Hoje eu entendo que felicidade é quando você pode ser quem realmente é e ainda por cima ajudar outros a descobrirem quem eles realmente são. E quem você realmente é, Teresa? Sou uma mãe que ama incondicionalmente. Sou uma mulher que não tem medo de trabalhar duro. Sou uma pessoa que acredita que todo mundo merece a chance de sonhar e de tornar esses sonhos realidade. E sou alguém que aprendeu que esconder quem a gente é nunca funciona por muito tempo. Naquela tarde, quando todos se reuniram para o tradicional lanche de sábado, Guilherme fez um anúncio que emocionou a todos. Pessoal, tenho uma notícia. A construtora vai patrocinar um programa de microcrédito para pequenos empreendedores da região. E quem vai coordenar o programa de educação financeira que acompanha os empréstimos? É bem, nossa Teresa. O silêncio foi quebrado por gritos de alegria e aplausos. Dona Teresa ficou sem palavras, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Isso significa, continuou Guilherme, que além do seu consultório particular, você vai poder ajudar muito mais famílias, e com um salário que vai permitir independência total para você e seus filhos. Doutor Guilherme, começou ela, nada de doutor. Acho que chegou a hora de você me chamar apenas de Guilherme. Somos parceiros agora, não é? Guilherme, disse ela, testando o nome. Obrigada por ter enxergado em mim o que eu mesma não sabia que existia. Obrigado você, Teresa, por me ensinar que as pessoas mais extraordinárias às vezes estão bem debaixo do nosso nariz, esperando apenas que alguém tenha a humildade de realmente olhar. Beatriz Helena se levantou da mesa e correu até o antigo cofre, agora transformado em um arquivo para os documentos do consultório de Dona Teresa. Tia T, disse ela, batendo carinhosamente na porta do cofre. Lembra quando você colocou seu sonho aqui dentro? Lembro, minha princesa. Agora seu sonho está espalhado por toda a casa, por todo o bairro, pela vida de um monte de gente. É como se o cofre tivesse explodido de tanta coisa boa. A observação poética da menina de 7 anos capturou perfeitamente o que havia acontecido. O segredo que Dona Teresa escondeu no cofre não havia apenas mudado o destino daquela casa. Havia se multiplicado, criando ondas de transformação que se espalhavam muito além dos muros do casarão em Santa Cecília. Enquanto o sol se punha sobre Belo Horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados que se refletiam nas janelas da casa, todos permaneceram sentados ao redor da mesa, conscientes de que estavam vivenciando algo especial. Uma família que havia se formado não pelos laços de sangue, mas pelos laços ainda mais fortes da compreensão mútua, do respeito verdadeiro e da capacidade de enxergar o extraordinário no aparentemente comum. O envelope que Dona Teresa havia escondido no cofre há 18 meses continha muito mais do que dinheiro. Continha esperança, determinação, amor maternal e uma fé inabalável de que o futuro poderia ser diferente do presente. E quando finalmente foi descoberto, não destruiu nada.
Pelo contrário, construiu um novo mundo onde cada pessoa podia ser valorizada pelo que realmente era, não pelo que aparentava ser. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e se você assistiu até aqui, comente "Eu assisti até aqui" e deixe sua opinião sobre essa história. E não se esqueça de assistir o próximo vídeo que aparece na tela final para você que está muito emocionante.